Boa tarde, meus pintinhos. Vamos seguindo com o nosso livro de português. A gente andou fazendo alguns exercícios, a gente conheceu as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A gente viu bastante coisa sobre as palavras e agora a gente vai ver um pouquinho sobre um tipo de texto. E é um tipo de texto que é muito usado para fazer filmes. E filmes de suspense. O que é suspense? É quando tem elementos que possam causar impressão de susto na gente. Por exemplo, filmes de terror, né? Tem fantasma, tem uma floresta escura. É aí que a gente vai entrar na nossa unidade 7 do livro de português, na página 196, e tá dizendo assim: contos de fazer tremer. Isso aí. E ali, o que a gente precisa? Lembram que às vezes a tia precisa que vocês deixem o livro assim, ó, abertão, pra gente poder ver toda a figura que está nas duas páginas? É isso que a gente vai precisar agora, porque a gente vai ter uma atividade, uma pequena atividadezinha para fazer nessas páginas. Então, o que tá dizendo ali na número 1, ó? Que palavras você usaria para descrever esse bosque que aparece aqui? A gente vai falar sobre isso na nossa aula. E aí, a gente vai ter alguns adesivos que a gente vai precisar colar. Então, todas essas atividades sobre o bosque a gente vai fazer na nossa aula online. Então, passando essa impressão, todo mundo vai falar um pouquinho sobre o que achou dessa imagem, sobre o que achou de suspense, de assustador, ou se não achou tão assustador assim, todo mundo vai participar na nossa aula, ok? Então, aí a gente vai passar para a página 198, que vai falar assim: você tem coragem? Aí vai falar e vai contar um pouquinho da história de um menino chamado Lucas. Esse menino, chamado Lucas, ele mudou de cidade. Ele chegou num bairro novo e ele não conhecia ninguém. E ali a pergunta, ó, é normal a gente querer fazer amizade quando a gente chega em um lugar novo, uma cidade nova, uma escola nova. E Lucas, ó, é o novo morador da rua da turma do Maneco. Eles são personagens de um conto que você vai ler. Então, ali a gente tem o início do conto, que fala que a turma do Maneco era uma turma de amigos que já morava na rua em que o Lucas foi morar. Então, o Lucas chegou novo, queria fazer amigos, e aí ele tentou se enturmar com a turma do Maneco. Só que, para isso, eles disseram que se ele quisesse entrar para a turma do Maneco, ele tinha que fazer uma prova de coragem. E aí tinha a história de uma casa que ficava dentro de um bosque, assim, muito fechado, e diziam que morava uma senhora que era muito estranha. E ninguém tinha coragem de ir lá até a casa da senhora. E eles disseram, ó, você só vai fazer parte do nosso grupo se você fizer essa prova de coragem, ir até o bosque e entrar nessa casa dessa senhora para ver o que tem lá dentro. E aí, o Lucas foi caminhando, né? A gente vai ver isso, porque a gente vai ler esse conto na nossa aula. O Lucas foi caminhando e tal, e ele foi vendo tudo escuro, entrou no bosque. De repente, ele viu uma clareira. O que é uma clareira? Uma clareira é uma parte na floresta, no bosque, onde não tem árvores. E aí, a luz ilumina um pouco mais, não é tão fechado. E aí, ele acabou vendo a casa que ele diz que os meninos diziam que era estranho, e morava uma senhora muito estranha. E aí, a gente só vai saber no final dessa história, na nossa próxima aula de português, combinado? Então, a gente vai ler esse trechinho, vai comentar sobre o assunto e tirar algumas dúvidas na nossa aula online. A continuação do texto vai ser amanhã, no dia 30, combinado? Aí a gente vai ver o que aconteceu com o Lucas, se ele entrou na casa dessa senhora, se essa senhora era realmente estranha e se ele fez amizade com a turma do Maneco. Eu tô curiosa pra saber, você tá também? Eu acho que tá. Então, ó, a gente vai ficar sabendo amanhã, combinado? Um beijinho e até!